Retomamos, tá? Fruto é uma coisa, obras é outra. Tá? Não precisa escrever não, né? Fruto e obra, tá? Então, observação, ó. A vara que não dá fruto, ela é tirada, tá? E a que dá fruto é limpa para dar mais frutos. Esse processo de limpar é tirar. E nem sempre a gente quer que Cristo, nem sempre a gente quer que Deus tire algo da nossa vida. Só que é preciso tirar para produzir mais. Enquanto não tira, não dá mais. Enquanto não limpa, não produz mais. Então é necessário essa limpeza, essa poda, tá? Essa poda, para que você possa produzir mais. Tem coisas que Deus vai tirar que você não quer que tire, mas é para o teu bem. É para produzir mais, é para progredir mais, é para produzir mais, e por aí vai, ô glória. Aí prossegue o texto dizendo: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Sobre a palavra aí. E bota, a palavra ela é água que limpa. Eu boto só a palavra limpa. Porque ela é água também, né? A palavra é água que limpa. Quando Cristo está lavando os pés dos discípulos, Pedro a princípio, Pedro retruca. E Cristo insiste com ele: não, eu preciso lavar os teus pés. Se eu não lavar os teus pés, não tem parte comigo. E Pedro: não, Senhor, então lava os meus pés, me lava meu corpo todo. Jesus: não, vou lavar só os teus pés, porque o teu corpo já está limpo pela palavra. Então a palavra limpa. Tá? Uma outra coisa que a gente vai pontuar aqui, versículo 4, que diz assim, ó: estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Vou botar aqui, ó, a vara precisa estar em Cristo para dar frutos. Então a vara precisa estar em Cristo para dar frutos. Vou botar até muitos frutos ali, tá? Para dar frutos, tá? 5. E ele ressalta, afirmando, dizendo: eu sou a videira, vós as varas. Bota videira Cristo, sublinha videiras, videira Cristo, né? Videira Cristo. Varas, bota nós, homens, pessoas, eu, você, nós, tu, eles. Sublinhou? Uhum. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto. Quem está em Cristo tem que dar muitos frutos. Quem está em Cristo tem que dar muitos frutos, porque sem mim nada podereis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora
como a vara, e secará. E os colhem e lançam no fogo que arde. Essa expressão aqui é permanecerdes, tá? Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Para eu pedir e ter o meu pedido atendido, eu tenho que permanecer na palavra. A expressão é permanecerdes na palavra. Versículo de número 8. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito Fruto. muito. Fruto. Você observou que não é muitos frutos? Sim. Uma árvore tem que dar um fruto só. Isso aí. Quando você pega lá em Gálatas, Paulo escrevendo pela inspiração do Espírito Santo, vai dizer assim, ó, sobre os frutos do Espírito. Não são frutos. Eu vi um cartaz uma vez de uma campanha, e a campanha era campanha Frutos do Espírito Santo. O Espírito Santo não tem frutos, tem fruto. Ele produz uma árvore produz um fruto. Só que esse fruto pode ser laranja, manga, pera, goiaba e por aí vai, tá? Então é fruto do Espírito Santo, tá? Então observação, nisto glorificado meu Pai, que deis muito fruto. Então, quando é que o Pai é glorificado? Quando eu pratico obras, quando eu dou fruto. O meu fruto faz com que o Pai, que é Deus, seja glorificado. Se você puder sublinhar a palavra fruto, colocar obras e a palavra Pai, Deus, sublinhe, por favor. Fruto, obras, e a palavra Pai, você coloca Deus. Nisto meu Pai é glorificado, então nisto Deus é glorificado, que deis muito fruto. Ou seja, quando você faz uma obra, dependendo da obra, vou botar aqui algo que assim para a gente criar uma margem aqui dentro de uma realidade. Olha só, quando você vai na casa de alguém e você vê que essa pessoa está sem luz, está sem gás, está sem compra, você não vai orar. Irmão, família, eu vou orar para que Deus mande a providência. Você é a providência. Sim. Você chegou lá com uma providência. Tá? Deus não vai enviar ainda, Deus já enviou. Tá? E quando você pratica essa obra, quando você sair, a mulher vai ver, poxa, alimentou a minha fé, alimentou a minha alma com a palavra, mas alimentou a minha carne. Ou seja, a fé e a obra. Porque pagou a luz, comprou o gás, fez compra para aquela família. Nisso Deus é glorificado. Tá? Então é nisso que o texto está querendo dizer. Dar fruto para que Deus seja glorificado. E que o vosso fruto automaticamente seja para glorificar o nome do Senhor. Versículo de número 16. Olha o que diz. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi. Olha a observação aqui. Quem escolheu quem aqui? Deus escolheu. Fala alto. Deus escolheu a gente, no caso. Então olha a observação. Não escolheste vós a mim, então o que acontece? Não foi eu que escolhi a ele. Ele que me escolheu. Aquela ideia de ir lá na frente e aceitar Jesus Cristo, né? A gente acha que é nós que decidimos por ele, mas foi ele que decidiu por nós. Porque a escolha não partiu de mim para ele, partiu dele para mim. E essa é uma escolha que ela é irrefutável. Tá? Deus nos escolheu. Ele nos escolheu com um objetivo. Aí o texto prossegue dizendo: não escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, ou seja, eu dei nome para vocês, para que vades e deis fruto. Então, observação aqui, ó. Observação que eu vou botar aqui, ó. Deus quer, ó,
Deus quer que eu dê frutos. Tá? Deus quer, né? Deus quer que eu dê frutos. Que eu dê frutos. Tá? O texto prossegue. E o vosso fruto o quê? E o vosso fruto permaneça. Ou seja, a vossa obra permaneça. É essa que é a máxima do Evangelho. Entre muitas, né? Uma das máximas do Evangelho é essa. Dá fruto e que o vosso fruto permaneça. Não é algo esporádico, né? Não, é fruto que permaneça. Tá? E continua dizendo que o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Então, para que eu, muitas das vezes, receba resposta de Deus na minha petição, para que Deus muitas vezes conceda aquilo que eu quero, eu tenho que dar fruto. Tá? Fruto, obras. Tá? É aquela expressão que está lá em Tiago, que diz que a verdadeira religião é esta: visitar o preso, o órfão e as viúvas nas suas necessidades. Essa é a verdadeira religião. Tá? Voltamos lá para Judas. Aí diz o quê? Outro ponto pontuar aqui. Outro ponto pontuar aqui, ó. Bota aí, ó. Bota em frutíferas. Bota agora 2 vezes mortas. Duas vezes mortas. Duas vezes mortas. 2 vezes mortas. O que significa? Duas vezes morta. Duas vezes mortas. Tá. Já se escrever. Duas vezes mortas. Beleza? Ó, 2 vezes mortas. Quando a gente olha para isso aqui no texto ali, a ideia é a morte natural, tá? E morte eterna, tá? Por isso tem uma morte espiritual que é morte eterna, tá? Aí eu coloquei física, tá? E espiritual, tá? São pessoas que vão morrer nessa vida, tá? Por quê? Por causa desses
predicados que eu falei aqui, vão morrer de forma natural aqui em vida e também vão ter a morte eterna, tá? Não vão ser salvos, tá? Esse que o texto está querendo dizer, tá? Tanto morte física quanto a morte espiritual, tá? Uma outra coisa do texto aqui, que vai ressaltar aqui também, que ela é desarraigada. Ó. O que vem a ser desarraigadas, tá? Pessoas sem raízes. Podemos? Sim. Desarraigadas, pessoas sem raízes. Tá? Qualquer vento derruba ela. Qualquer palavra mal colocada derruba ela. São aquele tipo de pessoa que, se o pastor passar por ela num culto que chegou um pouco em cima da hora do horário, passou por ela, não viu aparecer uma na igreja mais não. São pessoas que alguém do departamento falou mais duro com ele, né? Por conta de algum posicionamento, de alguma postura, por conta de algum ensaio, de atraso, falta de compromisso, de responsabilidade. Se falar grosso com ele, duro com ele, meio ríspido, não fica mais na igreja. Fica sair da igreja, tá? São pessoas sem raízes. Qualquer coisa o escandaliza, qualquer coisa tira ele da igreja, qualquer coisa faz com que ele fique dodóizinho, gudadá, chupetinha, mamadeira e por aí vai, tá? Nós vemos isso à torto e à direito nos dias odiernos, com muita constância, tá? São pessoas sem raízes. Um outro ponto aqui, quero pontuar. São ondas impetuosas. Hã? Ondas impetuosas. Ondas impetuosas. Tá? Essas ondas impetuosas são pessoas que não avançam. Você até sabe, começou, pode ficar tranquilo que não vai pra frente não. Não passa disso. Oh Jesus, são pessoas que não avançam, não crescem, não progridem. Tá? São pessoas que não crescem, que não avançam, não progride, não rompe, não se destaca, não vai mais adiante. Você sabe que tem até bom coração de começar, mas começa e não vai. Tá? Porque são ondas impetuosas, não tem uma constância. São pessoas que são levadas pelo momento, pela hora, pela situação, pela circunstância. Tá? Ela tenta, mas você vê o currículo dela não avança. Por esse currículo dela não progride. Não sai da mesma. Entra ano e sai ano, a pessoa está ali, naquela mesmice. Tá? A
pessoa não cresce na igreja, não cresce na vida profissional, não cresce em nada, porque são ondas impetuosas. Você vê que vem aquele volume muito grande e agora vai arrebentar tudo. Vai e volta de novo. Aí vem de novo, não, volta de novo. Você até acha que ela vai ir, ela vai progredir, que ela vai romper, que vai superar, que vai mais adiante, mas balela, não passa daquilo, não avança, não cresce, não progride, porque são ondas impetuosas, tá? A outra parte que eu quero pontuar aqui, estrelas errantes. Abre, Matheus, por favor. Abre, Matheus, por favor. Matheus 2. Matheus 2. Deixa eu ver até qual versículo, até o outro que eu vou ler aqui. Matheus 2. Do 1 até o 12, tá? Vou ler do 1 ao 12, tá? Do 1. Vamos ler. Mateus, estrelas errantes, tá? Pessoas que fazem outras errarem. São pessoas que conduzem as outras ao erro. Seja por heresia, seja por fábulas, posicionamentos que ele, de certa forma, diz que é doutrinário, mas não é, tá? Porque tudo que é de doutrina tem que ter base bíblica. Então nós vemos na nossa caminhada muitos dogmas, muitos costumes, tá? Mas que não são doutrina, tá? São dogma, costume, apontamento de homens, tá? E isso aqui, onde a gente lê Mateus capítulo 2, do 1 ao 12, eu preciso pontuar. Existem muitas igrejas que, no meu ver, se tornaram seitas. O que é seita? A seita é eu atribuir algo, dizer que esse algo tem base bíblica, para que eu possa sustentar uma ideia, um ideal. Por exemplo, respeito, tá? Mas isso aqui eu preciso falar como professor. Igreja que proíbe a pessoa de usar bermuda. Se usar bermuda, vai para o inferno. Para mim isso é heresia. Igreja que proíbe a irmã de raspar a axila. Para mim isso é heresia. Tá? Igreja que proíbe a irmã de raspar as pernas. É heresia. Por quê? Se raspar, vai para o inferno. Se a irmã fizer a sobrancelha, não vai para o inferno. Se a irmã raspar o sovaco, não vai para o inferno. A irmã tem 3 copos. Um copo aqui e 2 aqui, ó. A irmã levanta o braço e saca o cabelo para lado aqui. Tá? Então, tudo isso é heresia. Não tem respaldo, não tem base bíblica. Tá? O rapaz não pode usar bermuda, mas a irmã usa saia até o joelho.
Eu sei que tem saia que é mais decente do que calça e de calça que é mais decente do que saia. Só que isso não é base para a salvação. A salvação é pela graça. Em Cristo Jesus. Isso não vem de vós. Vem mediante a fé. Que é um dom de Deus. Tá? Eu não estou falando que você pode usar qualquer coisa. Claro que não. A mulher, tanto a mulher quanto o homem, tem que se vestir com pudor e com decência. Tá? Tudo que passar fora de pudor, de decência, de ordem, é satânico. Tá bom? Então, eu não posso atribuir algo nessa margem que eu coloquei, apontando para a salvação. Tá bom? Então, essas estrelas errantes são pessoas que fazem outras pessoas errarem. Faz outras pessoas cometerem erro, tá? Porque as pessoas, de certa forma, são levadas por eles e acabam abraçando a ideia deles como se fosse uma verdade inquestionável, irrevogável, e no tocante a tudo isso não é, tá? Por quê? Olha só, gente, a Bíblia, ela é o nosso manual de fé, de regra de conduta, tá? Se apresentarem outro livro, mesmo que seja por um anjo, que vai contar a palavra de Deus, isso é amaldiçoado, isso é anátema, tá? Nós temos por aí, né, livros, né, que na religião deles estão acima da Bíblia, como da Ellen White, Ellen White, tá? Dos Adventistas, tá? O livro, né, dos Mormons também, tá? Eles pegam esse livro da Ellen e também o livro dos Mormons e colocam acima da Bíblia, tá? Eles são doutrinados não é pela Bíblia, pelo que o Ellen White colocou no livro lá. Então o livro é mais inspirado que a Bíblia, para eles, tá? Então, gente, a Bíblia é o nosso manual de fé, de regra de conduta, tá? Então, ela é a nossa base doutrinária, tá? Para a nossa vida, tá? Respeito, tá? Tenho um carinho, respeito. Os seguidores da Ellen, tá? Também dos Mormons, respeito, tá? Mas a Bíblia, ela é o nosso manual de fé, de regra e de conduta, tá? Abre, por favor, Mateus 2, do versículo 1 ao versículo de número 12. Vamos lá. Diz assim, ó. E tendo nascido Jesus em Belém, da Judéia, sublinha a palavra Belém aí. E coloca aí uma setinha para Belém, coloca assim, casa do pão. Casa do pão. O escritor de Miqueias diz assim, ó, profeta Miqueias, ele abre a boca, Deus toma a boca dele, ele diz assim, ó, e tu, Belém Eufrata, és menor entre muitas, mas de ti sairá o Salvador. Belém, casa do pão. Porque Jesus Cristo nunca poderia bater no peito e dizer assim, eu sou o pão vivo que desci do céu, se não nascesse na casa do pão. Glória. No tempo do rei Herodes, tá? Existem 4 Herodes, tá? Eu não vou falar disso aqui agora, mas existem 4, tá? Herodes Agripa, Herodes Antipas e por aí vai. Oi? Nada. Herodes o Grande, por aí vai. Eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. Uma observação aqui. A Bíblia nunca disse que é 3. Tá? As pessoas pontuaram que é 3 por causa das ofertas. Ouro, incenso e mirra. Eles viram 3 ofertas. Se chamaram que é 3. Sim, mas chamaram que é 3. Tá? E perguntaram, onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Olha que coisa marcante aqui. Todo rei, na escala humanista, escala física, natural, terra, ele primeiro nasce príncipe, para depois aspirar, com a morte do pai,
o reinado e ser rei. Só que Cristo não é príncipe, ele é rei. Já nasce rei. Porque o reino dele não é um reino esporádico, não é um reino transitório, não é um reino passageiro, é um reino eterno. O reino sempre eterno, eterno. Porque vimos a sua... Vou repetir aqui. E perguntaram, onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua... estrela no Oriente. No Oriente. E viemos... Adorá-lo. adorá-lo. Estrelas errantes. Qual é o papel da estrela? Tudo certinho? Qual é o papel da estrela? Conduzir a pessoa até o caminho. Levar até Jesus. Direcioná-lo para Jesus. Conduzi-los para Jesus. Deixa eu pontuar aqui, rapidinho, pontuar aqui. Diz a Bíblia em Salmos que Deus conhece todas as estrelas dos céus, do universo. Todas. E chama cada uma delas pelo seu nome. E ao chamar ele, as estrelas, pelo seu nome, elas se apresentam. Cada estrela do universo, da galáxia, que foi estabelecida, criada por Deus, ela tem uma rota, ela tem um caminho, ela tem uma direção. E as estrelas que têm uma rota, caminho, direção, que foi traçado por Deus na criação, elas não se chocam uma com a outra. Porque cada uma delas entende seu caminho. Cada uma delas entende sua direção. Cada uma delas segue o seu caminho. Cada uma delas segue a sua direção. Por que nós somos estrelas aqui da Terra? E não seguimos a direção de Deus. Hã? E não seguimos a direção de Deus. E não seguimos a direção de Deus. Vivemos sempre chocando uns com os outros. Pastor, mas o senhor está falando que nós somos estrelas? Negócio de estrela não tem base bíblica não. Tem sim, quer ver? Vem Apocalipse aqui. Deixa aberto aqui. Deixa aberto em Apocalipse. Ó, vem Apocalipse. Vem Apocalipse. Vamos lá. Apocalipse 2. Abre Apocalipse 2 aí. Achou Apocalipse 2 aí? Sim? Olha o versículo de número 1 do capítulo 2. E depois eu vou ler aqui rapidinho. Deixa eu ler o 1. Deixa eu ler o 1 com você. A partir do versículo 9. Apocalipse 1. A partir do versículo de número 9. Eu, João, também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo. Estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e por testemunho de Jesus Cristo. Foi arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim uma voz como de trombeta que dizia: o que vês, escreve no livro e envia-o às 7 igrejas que está na Ásia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos castiçais de ouro, sublinha a palavra castiçal aí. Ou castiçais de ouro, e coloca igreja. Sublinha aí castiçais e coloca igreja. Sublinhou? Uhum. Agora vamos para o capítulo de número 2. Aliás, ainda o versículo 20, aliás, 1,19. E escreve as coisas que tem visto,
e que são, e acho que depois desta, hão de acontecer. Ao mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro, as 7 estrelas são Os anjos os anjos. das 7 igrejas. Esses anjos são quem? São pastores. Esses anjos são os pastores que estão lá. E Deus chama eles de estrelas. Chama eles de estrelas e de anjos. E os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Então, 7 castiçais são a igreja. As estrelas que estão lá são os anjos. Os líderes que estão lá são os pastores. Tá? Porque antes de Deus tratar com a igreja, Deus me trata com o anjo que colocou lá. Ele trata com a estrela que ele colocou lá. Porque a estrela que foi colocada lá é para conduzir a pessoa com o caminho. Se essa estrela que é para conduzir o caminho estiver errando, Deus, antes de tratar da igreja, trata com o líder. Cobra do pastor, cobra do líder, para depois cobrar da igreja. E o capítulo 2:1 diz assim, ó: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais. Diga para o pastor: eu tenho eles na minha mão e eu caminho no meio dos 7 castiçais. Eu caminho no meio da igreja. Eu não estou parado. Eu estou em movimento. E vocês, pastores, vocês estão na minha mão. É eu que tenho o controle. Não é o pastor que manda na igreja. É o pastor que obedece o que Deus fala, porque Deus manda na igreja. Ele está ali para cuidar da igreja, administrar a igreja, ser mordomo. Então Deus manda e ele obedece executando. Não é Deus mandar, eu faço do meu jeito. É estrela errante. Se fizer da maneira, é estrela errante. Porque eu não tenho que fazer da minha maneira. Tem que fazer da maneira que ele quer. Do jeito que ele quer. Da vontade dele. Na maneira dele, na direção dele. Temos que parar com isso, de querer fazer as coisas do nosso jeito. Tá? Deus está dizendo, está na minha mão, vocês. Tá? E outro apontamento aqui é que antes de Jesus apontar o erro na igreja, ele aponta a qualidade. Olha que grandeza. Reconheça as tuas obras que você fizeste, só que deixaste as primeiras obras. Lembra de onde caiu, se arrepende dela e retoma o caminho, e retoma a direção. A diferença de Cristo para o diabo e para aqueles que emprestam a boca para o diabo é que eles nunca vão ver a tua qualidade. Eles nunca vão ver o teu êxito, teu desempenho, que você fez, que você cooperou, que você realizou. Sempre vão ver a tua falha. Isso é visão satânica. Cristo sempre vai pontuar a sua qualidade, as suas obras, os seus acertos, os seus atos louváveis, antes de pontuar, de apontar e de criticar suas falhas. Esse é Cristo. Voltamos lá para Mateus 2. Paramos no versículo de número 3. Isso. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se e toda Jerusalém com ele. E congregado todos os príncipes, dos sacerdotes e dos escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles disseram: em Belém, da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta. Que profeta é esse? Miqueias, tá? Isso está lá em Miqueias, capítulo 5, versículo 2, tá? Pode botar aí, ó, sublinha aí, ó. Profeta Miqueias disse que Jesus nasceria em Belém. Miqueias 5, versículo 2. És tu entre milhares, porém de ti, Belém, sairá o Cristo. Versículo de número 6. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel.
guia, apacentar, guia, apacentar, apacentar, guia. Então dá uma ideia de alguém que está nos conduzindo, está na frente, guia não anda atrás, guia não anda do lado, guiando na frente. É alguém que vai estar na frente, nos direcionando pelo caminho, porque Cristo é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. 7. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhe aparecera. Olha a estrela de novo, estrela que conduz, que caminha, que leva, que direciona. E enviando-os a Belém, disse: ide perguntar diligentemente pelo menino. E quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. Isso aqui é uma ideia de Herodes, para que os magos encontrassem. Os magos aqui são sábios, se você puder colocar aí, magos sábios, tá? São as pessoas sábias da época, tá? Os eruditos, tá? A ideia de Herodes é, eles vão descobrir onde é, eles vão me avisar e vão lá e matam o menino, tá? 9. E tendo eles ouvido o rei, partiram. E eis que a estrela que tinham visto no oriente ia adiante deles. Olha aqui, gente, que estrela. Não errante, mas estrela que está conduzindo, que está guiando, que está levando eles, sabe? Até onde Jesus Cristo está, tá? Então, eu não vejo problema de termos estrela no nosso meio. Só que a estrela, ela é levantada para conduzir alguém até Jesus. Nunca para tirar, mas para conduzir, direcionar, levar. Então, esse é o seu papel como estrela. Levar pessoas para Jesus, conduzir pessoas até Jesus, direcionar pessoas até Jesus, tá? E tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinham visto no oriente ia adiante deles, até que chegando-se, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, olha a estrela de novo, alegraram-se muito com grande júbilo. E entrando na casa, não tem nada de presépio aqui não, tá, gente? Não tem Jesus Cristo ali, quase com a vaca e o jumento, o cavalo lambendo o rosto dele, não, tá? Tá em casa. Aqui Jesus tinha aproximadamente uns 2 anos, tá? Por isso que nós já podíamos matar de 2 anos para baixo, tá? Nesse dia aqui, quase Jesus Cristo abriu a porta para eles. Ele bateu na porta, quase Jesus Cristo abriu a porta. Isso aqui é uma especulação minha, tese minha, tá, gente? Teoria minha, tá? Mas ele tinha 2 anos sim, tá? E o que acontece? Da onde eles saíram até eles chegarem, é aproximadamente 2 anos de viagem. Até eles chegarem lá na Judéia, até se direcionar até onde Jesus Cristo está, quase 2 anos de viagem. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostraram-se e adoraram. E abrindo os seus tesouros, lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. Deixa eu apontar algo aqui. Você vai convir comigo? Que a partir do versículo 13, Herodes vai fazer um infanticídio. Vão matar crianças, né? É a mesma coisa que aconteceu nos tempos de Moisés, tá? Porque Moisés era tirado da água e Cristo também foi tirado da água porque Cristo foi revelado que ele era o Messias quando ele saiu da água, tá? Porque ele é aquele que saiu da água e a pomba desceu e repousou sobre ele, tá? Entenda uma coisa aqui. No versículo 13, adiante do capítulo 2 de Mateus, você vai ver o plano do infanticídio de Herodes. Os pastores vão trazer, os sábios vão trazer, os magos vão trazer ouro, incenso e mirra. Esse ouro é para Jesus, mas quem vai administrar? Maria e José. José e Maria. José e Maria. Por quê? A carpintaria de José fica em Nazaré. Se fica em Nazaré, agora ele vai ter que ir por Egito a partir do versículo 13, ele vai largar tudo. Só o Deus que dá o projeto dá a sustentabilidade de manter o mesmo. É Deus dizendo, o projeto não acaba, o projeto é meu.
Eu estou tirando vocês de um lugar para outro, mas eu vou dar sustentabilidade. Aleluia. Eu vou sustentar vocês. Eu vou guiar vocês. Eu vou controlar vocês. Eu vou sustentar vocês. Então pega isso aqui. O Deus que dá o projeto dá a sustentabilidade do mesmo. Tá? Pega isso aqui. Tá bom? Aí olha o versículo de número 12. E sendo por divina revelação avisados em sonhos que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra pelo outro caminho. Porque quem encontra com Deus, quem encontra com Jesus, não volta pelo mesmo caminho. O caminho dele é diferente. Você consegue ver alguém que encontrou com Jesus quando o caminho dele é diferente, quando as práticas dele é diferente, quando as atitudes dele são diferentes. A atitude mostra que a pessoa andou... Aliás, a atitude da pessoa mostra se ela encontrou com Cristo ou não. Quando ela encontra com Cristo, o caminho é diferente. A conduta é diferente. O pensamento é diferente. As obras são diferentes. Tá? Então fique com isso aqui. Tá? Estrelas errantes são pessoas que fazem outras pessoas errarem. E Deus não nos chamou para ser estrelas errantes. Tá? Ele nos chamou para nos, de certa forma, para que a gente seja uma estrela que conduza as pessoas para onde Ele quer, para o centro da vontade de Deus. Alguém que direciona, alguém que guia, alguém que mostra o caminho, tá bom? Eu tenho certeza que Deus vai te levantar como estrela. Amém. Pessoas que você vai conduzir para Jesus, tá? Por meio da sua poderosa e santa palavra, tá? Ó, na nossa próxima aula, a gente vai falar sobre 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 1 ao 3, tá? Que é muito importante para todos nós, tá bom? Eu tenho certeza que vai cooperar muito, tá? Essa aula que vai ser lançada agora, sobre 1 Coríntios 6, 1 ao 3, você vai entender, tá? Eu fiquei muito feliz que tem pessoas que, pastor, hoje, nessa matéria de angiologia, agora eu entendi o porquê de tanta catástrofe, tanto desastre, tanta morte, né? Por meio de maremoto, terremoto, de tsunami, enfim, né? Desastres climáticos, são catástrofes climáticas que por causa de anjos, né, que de certa forma caíram, que continuam naquela posição, que de certa forma estão se opondo contra Deus no quesito decreto, lei que foi pré-estabelecido pelo Senhor, tá? A gente vai ficar por aqui, tá? Qualquer dúvida, pergunta lá no grupo, tá? Qualquer dúvida, pergunta lá, tá bom? Nós temos o maior prazer em estar respondendo vocês. Não fiquem com dúvida, tá? A nossa ideia aqui não é passar informação sem passar o conhecimento, e talvez a sua dúvida pode ser dúvida de alguém também, e através da resposta que a gente vai dar lá para você, alcance outras vidas também, tá bom? Então a gente se vê na nossa próxima aula. Vou estar orando aqui para concluir, e o nome do Senhor para ser glorificado na sua vida, eu creio em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado. Minha palavra te de muita gratidão pelo que o Senhor tem feito, pelo que o Senhor vai fazer, e fica aqui, ó Pai, a nossa aula. Que essa aula, Pai, alcance o coração dos teus filhos. Que essa aula alcance o coração da tua igreja, da tua noiva. Que a gente, Pai, que a gente não possa ser igual esses pontos que eu coloquei aqui. A gente quer dar fruto. A gente quer ter obras. A gente, ó Pai, não quer ser árvores infrutíferas. Não queremos ser estrelas errantes. Nós não queremos, ó Pai, ser manchas, ó Pai. Nós não queremos ser isso, não. Nós queremos ser alguém que produza, que dê fruto, para que o teu nome, Pai, seja glorificado. Muito obrigado por essa aula. Muito obrigado por todos os alunos, Senhor. Muito obrigado pela tua fidelidade e pela tua soberania. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Tá? A gente vai ficando por aqui, tá bom? Que Deus em Cristo possa te abençoar poderosamente. Não só você, mas a sua casa, a sua família, de uma maneira muito especial. Tá bom? Fica aqui o meu abraço fraternal a todos vocês. Shalom, Deus abençoe.